Nessa aula aqui a gente vai ver como fazer as análises e otimizações, né, que a gente vem fazendo ao longo desse módulo a nível de locais. Então, dentro da própria plataforma, a gente consegue ver quais são as cidades, quais são os estados, até mesmo quais são os bairros que estão trazendo os melhores resultados para a gente. É importante fazer essas análises, né? Mas já queria deixar claro aqui que, assim como todas as outras análises, na verdade, né, essa análise ela precisa ser feita dentro de um contexto, né? Então, não é só os dados que a ferramenta vai nos mostrar que vão definir as nossas ações. O contexto do negócio, o contexto de vendas do negócio, do histórico de clientes do negócio tem que ser levado em conta também. E nesse tipo de análise, assim como na análise da aula anterior, que a gente precisa de um espaço maior de tempo, de um volume maior de dados para tomar decisões mais assertivas, esse tipo de análise aqui, com base nos locais, se aplica também para essa aula aqui, tá? Para essas análises e otimizações que a gente vai fazer com base nos locais. Então também é importante, né, a gente pegar um período maior para que tenha um volume maior de dados. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a tela e dessa vez a gente vai usar outro exemplo, que é a Oak Experiências, que é uma agência também, assim como a gente, só que foca em outras áreas do marketing, né? O pessoal da Oak aqui faz identidade visual, naming, branding, então é um processo mais inicial aí de construção de marca. Beleza? Então esse é o case que a gente vai utilizar nessa aula. Já estou na conta da Oak aqui, na aba de campanhas. Selecionei um período bem extenso, tá? A gente pode pegar aqui todo o período. Eu até sugiro utilizar esse período para fazer esse tipo de análise, né? Porque daí a gente tem todo o histórico da conta e, enfim, aí tem a maior quantidade possível de dados para a gente analisar. Já selecionei aqui todo o período, vou escolher a campanha que mais me trouxe conversões nesse período, tá? Já ordenei aqui por conversões. Foi essa campanha aqui de pesquisa de identidade visual, né? Que foca no serviço de identidade visual, então vou selecionar essa campanha aqui. E aí a gente vai ver por onde a gente faz essa análise de locais, tá? Então é aqui, nesse menu da lateral esquerda, né? Eu estou na aba de grupo de anúncios, já estou dentro da campanha. Agora eu venho aqui em públicos, alvo, palavras-chave e conteúdo. E dessa vez vou clicar aqui em locais, beleza? Feito isso, aí tem aquele mesmo esquema padrão de customizar, né, de personalizar aqui as colunas. De novo, né, reforçando, como é uma seção diferente, é um relatório diferente que a gente ainda não olhou aqui, pelo menos no nosso curso, a gente precisa personalizar as colunas com base nas métricas que a gente quer visualizar. Então são aquelas mesmas métricas de sempre, já personalizei aqui para a gente não perder tempo, beleza? Mas caso o teu relatório ainda não tenha essas métricas, vem aqui em colunas e faz aquele esquema de personalização. E aí aqui a gente tem uma coluna que é obrigatória, tá? Que é diferente, que é essa aqui, ó, de ajuste de lance. Então essa coluna ela também pode ser utilizada nas otimizações a nível de público-alvo, tá? Aí eu já vou explicar como que ela funciona. Mas aqui, no relatório de locais, ela é obrigatória, né? Ela tem aquele cadeadinho do lado, então eu nem consigo tirar ela. Mas enfim, já vou explicar para que serve isso aqui. Beleza, entrei nos locais e aqui no caso da Oak, né, a gente anuncia para o Brasil inteiro. Então primeiro eu tenho aqui os dados do país inteiro. É o único país que eu anuncio o Brasil, então só está me mostrando as métricas relacionadas ao país inteiro. Mas a gente pode especificar mais, inclusive recomendo que tu faça isso, né? A não ser que tu anuncie para mais de um país, aí tu pode comparar aqui os resultados de cada país, senão tu vai ter que especificar um pouco mais. E como é que tu faz? Vai clicar aqui e aí a gente tem essas seguintes opções: estados, cidades, códigos postais, né? Que seriam os CEPs, bairros e distritos. O que a gente mais vai usar são estados e cidades, né? Mas essas outras opções aqui, principalmente bairros, é interessante para quem tem um negócio local, né? De repente anuncia ali para uma cidade inteira, para uma capital. E aí quer ver os bairros que têm a melhor performance, quer ver os bairros que estão consumindo mais orçamento, é interessante fazer essa análise também. Certo? Mas nesse caso a gente vai focar primeiro nos estados. Então, como a gente está abraçando o Brasil inteiro, a gente quer ver quais estados nos trazem a melhor performance. Aí aqui eu ainda não estou com as minhas colunas personalizadas, então vou fazer isso rapidinho. 12 segundos depois. Feito, agora sim estou com as minhas colunas aqui personalizadas. Aí beleza, o que é esse tal de ajuste de lance? Tá, isso aqui é o seguinte, se eu parar o mouse aqui, já tem a própria explicação do Google, né? Que é basicamente quando eu quero que o Google aumente ou diminua o meu lance com base na localização. Então, como a gente já falou ao longo desse curso, né? O Google Ads funciona com base num leilão. Então, como em qualquer outro leilão, possuem empresas, anunciantes diferentes ali disputando o mesmo espaço ali na pesquisa do usuário, tá? E aí cada leilão tem os seus lances. Então, o que acontece? Por exemplo, se para mim for interessante, o pessoal do Rio Grande do Norte é mais interessante do que o pessoal de Roraima, por exemplo. Então eu quero que quando alguém do Rio Grande do Norte estiver pesquisando pela palavra-chave da minha campanha, eu quero que o Google aumente o meu lance porque esse pessoal é mais interessante para mim. E aí para ajustar esse lance, tá? Não sei porque que não está aparecendo agora, mas é para aparecer um lapisinho aqui do lado. Vou tentar ver na outra aba de locais aqui, ó, a nível Brasil, aí aparece, ó. Esse lápis aqui, por algum motivo ele não está aparecendo na seção de estados, pode ser que seja algum bug do Google, mas enfim, é para ele aparecer, tá? E aí como é que eu faço? Eu clico aqui em editar e eu posso aumentar ou diminuir esse lance. Então, por exemplo, vou colocar aqui 10,
O que significa? O próprio Google explica. Ó. Se o leilão estiver ali por volta de R$10, R$10 seria o lance que o Google entraria, né, em uma situação normal nesse caso, ele vai aumentar esse lance em 10%, ou seja, ele vai colocar R$1 a mais e o nosso lance vai passar a ser R$11 para a região que a gente selecionou, né? No caso seria o estado do Rio Grande do Norte. Então, se for alguém do Rio Grande do Norte pesquisando e a base do preço ali do leilão estiver em R$10, o Google vai entrar com R$11 nesse caso. Da mesma forma, se eu quiser diminuir em alguma circunstância, né, em algum estado que de repente não tem uma performance tão boa, ao invés de aumentar 10%, eu quero diminuir 10%. Então, nesse caso, ao invés de colocar R$10, o Google vai colocar R$9. Beleza? Então dá para fazer esses ajustes de lance aqui com base em estados, cidades e até com base em público-alvo também, que tem uma performance pior ou menor. Então, caso não queira excluir por completo um estado ou alguma especificação ali do público-alvo, né, com base em informações demográficas, se não quer tirar totalmente da tua campanha, tu pode só reduzir o lance caso não ache interessante ou então pode aumentar caso ache interessante. Beleza? Mas enfim, vamos analisar então aqui a performance dos estados, né, com relação ao Experience. Se eu ordenar por conversões, o estado que mais me trouxe conversões nesse período inteiro foi São Paulo, tá? Isso é normal, porque São Paulo é o maior estado disparado, né, do Brasil, é o que tem mais gente. Então, na grande maioria dos mercados, ele é o que vai trazer mais volume de conversões, porque o investimento nele também costuma ser muito maior, né? Então, se a gente comparar aqui com o segundo colocado, que é Minas Gerais, foi mais que o dobro, né? Quase o triplo do investimento. Então, é natural que traga mais conversões. Então, por isso que a gente não pode se basear somente no volume, né? A gente tem que analisar também o custo por conversão. E aí, se a gente analisar essa métrica aqui, se eu ordenar por custo por conversão, vou dar 2 cliques que ele me mostra o menor custo por conversão primeiro, que é o mais interessante, né? Então, nesse caso, ó, o Rio Grande do Norte é o que tem melhor custo por conversão. Só que ele não tem muito volume, né? Ele me entregou somente 14 conversões aqui das 787 que eu tenho, porque como tá tudo na mesma campanha, tá o Brasil inteiro, acaba que os estados maiores, que tem mais pesquisa, consomem a maior parte do orçamento, né? A gente não tem uma verba específica para o Rio Grande do Norte. Então, ele não tem tanta oportunidade assim de rodar nessa campanha aqui. Por isso que ele só gastou R$238, comparando com São Paulo, que gastou R$5.600, é um custo irrisório. Então, caso eu queira fazer um teste aqui, poderia isolar o Rio Grande do Norte, fazer uma campanha só para o Rio Grande do Norte, com uma verba menor, para testar esse estado. Ou então, juntar com alguns outros estados aqui que tem mais ou menos esse mesmo problema do Rio Grande do Norte, né? Que é o caso de Roraima, que teve ainda menos investimento, né? Só R$70, bem discreto esse investimento. Trouxe 4 conversões, tá com custo por conversão interessante. Maranhão já trouxe um volume maior até do que o Rio Grande do Norte, mas também teve mais investimento. O custo por conversão está parecido ali, está em torno de R$19. Sergipe, Acre, enfim. O que a gente encontra em comum desses estados que estão com custo por conversão melhor é que são todos eles da região Norte e Nordeste, que não tiveram tanta oportunidade para rodar dentro dessa campanha. Então, de repente, é algo que eu posso pensar em fazer, né? Criar uma campanha somente focada nos estados do Norte e Nordeste, com investimento específico para esses estados, para que eles não dividam a verba com estados maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para testar isoladamente a performance desses estados, tá? Então é esse tipo de conclusão que a gente pode tirar com essa análise aqui. Mas claro, também é importante ver se faz sentido para o modelo de negócio, né? Se a gente já tiver ali um histórico de vendas, um histórico de clientes, analisar o perfil da galera que está chegando desses estados aqui para ver se esse pessoal que está entrando em contato realmente está evoluindo, são leads interessantes ou são só curiosos ou não tem nada a ver com o nosso perfil de público. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente for pensar em isolar ali uma campanha por estados ou por características específicas do público. Por isso que a gente fala que é uma análise conjunta com os dados que a gente tem aqui na plataforma, mas também com os dados relacionados ao negócio. A não ser que seja um negócio que está começando do zero, ainda não tem esse tipo de informação, aí beleza, aí tu pode se basear somente, pelo menos no início, né, nas métricas aqui que o Google te traz. Beleza? Então, basicamente, seria essas conclusões que a gente tomaria, né? Se a gente for ver o São Paulo tá aqui no meio, não tá com custo por conversão alto, né? Não é dos piores. E considerando o volume que ele entrega, é o estado mais interessante aqui, né? Não tem como a gente excluir São Paulo, obviamente. E com relação às piores performances, a gente consegue ver que Espírito Santo não teve tanto investimento assim, mas teve um investimento bem mais considerável, né? O dobro ali, por exemplo, do que Rio Grande do Norte teve, e me trouxe poucas conversões, trouxe somente 10 conversões, né? Então é o pior custo por conversão da minha conta, trouxe pouco volume, então é um estado que de repente eu posso tirar aqui da minha campanha, né? Um estado que não está sendo interessante. Pará também não está muito legal, está com custo por conversão mais alto e com volume baixo também. Enfim, então essas são as análises que a gente faz a nível de estado, beleza? E aí, se eu quiser fazer essa análise com base nas cidades, também posso, né? É só trocar aqui. E aí, enfim, analisar as mesmas métricas aqui, né? Ver quais cidades me trouxeram mais conversões, ver como está o custo por conversão de cada uma delas. Mas quando a gente anuncia a nível Brasil, é mais interessante fazer primeiro por estados, né? Agora, se tu anuncia
só para um estado, 2 estados, aí de repente já vale a pena fazer essa análise por cidades também. Se tu anuncia só para uma cidade, como eu falei, um negócio local, aí é interessante fazer por bairros, talvez por CEPs. Enfim, quanto mais local for o teu negócio, mais específica vai ser a tua análise aqui dentro. Beleza? Então, por hoje era isso e a gente se vê na próxima aula. Valeu!